Como proteger informações com sal e pimenta? Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Josué da DBA Pro e apesar do título desse vídeo, a aula de hoje não é sobre culinária. Não sabe ao certo a origem das expressões salgar ou apimentar a criptografia, mas nós sabemos que ambas as técnicas ajudam muito a proteger os dados sigilosos que você tem nos seus sistemas. E na aula de hoje nós vamos aprender como implementar essas técnicas no SQL Server para guardar senhas de forma segura dentro do seu banco de dados. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, começando com a seguinte pergunta: será que é fácil para um determinado atacante que está tentando descobrir as senhas dos seus usuários descriptografar uma senha que está guardada dentro do seu banco de dados? Para nós testarmos isso, vamos rodar esse comandinho aqui que vai criar o hash desta senha aqui. O que nós guardamos no banco SQL, ou até mesmo que o Windows guarda lá no banco de senhas dele, é esse tipo de informação, um hash, e não a senha em texto aberto como o usuário digita aí no sistema, tá? No vídeo sobre senhas seguras eu expliquei mais sobre o comando para gerar esses hashes, então se você ainda não está familiarizado com esse tipo de comando, que fica dentro do grupo de funções de criptografia do SQL, dá uma olhada lá nesse vídeo que ali eu explico com mais detalhes para você, beleza? Bom, um atacante que rouba a senha, ele começa em geral roubando o hash dessa senha, ou seja, essa informação que a gente está vendo aqui. Mas ele não sabe qual é a senha usada para gerar esse hash, porque no banco de dados a gente vai guardar apenas o hash, nós não vamos guardar a senha em texto aberto. E como que o atacante faz para descobrir qual que é a senha original do usuário que gerou esse hash? Bom, existem inúmeras formas para fazer isso, tá? E uma delas é comparar esse hash com um banco de dados de hashes que já foram descobertos por atacantes por aí afora. E a gente pode fazer isso usando este site aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse hash que a gente, vamos supor, roubou de algum banco de dados. Eu vou colar aqui no site e agora a gente vai aqui embaixo para digitar o CAPTCHA aqui, né? Então, vamos digitar aqui. E aí, feito isso, a gente clica em Submit. E aí, olha só que maravilha, né? Ou que desastre, depende do ponto de vista. Tá aqui a senha desse hash. Ou seja, nós descobrimos a senha de algum usuário, vamos supor que era o usuário que tinha uma senha que gerou este hash, nós descobrimos essa senha literalmente em alguns segundos, usando esse site aqui que é aberto, é público, né? Tá na internet. E olha só que interessante, essa senha aqui, ela atende a maioria dos critérios de segurança das empresas, certo? Porque ela tem 8 caracteres, ela tem caracteres especiais, ela tem números, ela tem letras maiúsculas e minúsculas, inclusive. Então aqui a pergunta é, poxa, mas se eu estou usando a tecnologia de hash, que já é para ser uma tecnologia segura, né? Como deixar as senhas mais seguras guardadas dentro do meu banco de dados? Porque a gente fazendo esse tipo de teste aqui dá a impressão que não tem segurança nenhuma esses algoritmos de hash, né? Aí a pessoa às vezes fica pensando, nossa, vou criar meu próprio algoritmo. Bom, a resposta disso daqui dentro dos algoritmos já existentes aí disponíveis no SQL, que a gente inclusive estudou um pouco no vídeo que eu comentei lá no início, né? O vídeo sobre senhas seguras, a resposta para isso é salgar o hash. E como que a gente faz isso? Bom, para a gente ver um exemplo disso funcionando, executa esse segundo script aqui e dá uma olhada só nos resultados. Olha só. Primeiro, nós vamos ter aqui a senha normal, a senha desprotegida. Depois, nós temos o tal do sal, que nada mais é do que um texto que nós vamos juntar com a senha para poder deixar essa senha mais complexa ainda. Então, essa senha aqui, ela poderia ser considerada uma senha que tem um nível alto de complexidade, como a gente tinha falado, né? Ela tem caracteres especiais, ela tem letras, números, etc. Mas esse sal é muito mais complexo do que essa senha. Então, a gente vai juntar as duas coisas para transformar a senha em algo muito mais complexo, tá? Então, a senha do usuário continua sendo a mesma. O que ele vai digitar no sistema é essa senha aqui. Agora, no SQL, nós vamos guardar isso tudo aqui. E mais, nós vamos guardar isso na forma de um hash, que é a representação dessa senha. Nós não vamos guardar a senha dentro do banco de dados, vamos guardar o hash, tá? E o que nós vamos guardar? O hash que está aqui, né? Então, aqui é o hash da senha original e aqui nós temos o hash da senha com sal, né? E aí, como você pode ver, já é bem diferente, né? Se você colocar esse hash aqui, inclusive, né? Se você colocar esse hash aqui da nossa senha com sal, lá naquele site que eu te mostrei, não vai retornar nada, porque na base de senhas daquele site não existe essa senha aqui, ó. Que é isso aqui, esse stringão aqui, né? Esse monte de texto, é o que gerou esse novo hash, que é o que a gente vai guardar na nossa base, tá?
Então, se você pegar esse hash aqui, ele não existe lá no site aquele que eu te mostrei, tá? Além disso, quando nós falamos de hashes, o ideal é você utilizar algoritmos mais novos, tá? E o SHA, que é o primeiro algoritmo que eu fiz aqui no teste, ele não é um algoritmo assim tão novo, na verdade ele já é velho, tá? Então, a nossa senha com o sal gera esse hash aqui usando o algoritmo SHA. Agora, se a gente utilizar o SH2-512, que é um algoritmo mais moderno, bem mais complexo, olha só o tamanhão do hash que ele gera. Então, esse hash aqui é um hash muito mais complexo de ser descoberto do que o hash antigo SHA, até pelo tamanho, né? Olha só a diferença dos tamanhos que esses caras têm, tá? Então, a primeira dica aqui desse vídeo vai utilizar hashes para guardar senhas, sempre salgue as senhas. E sempre utilize os algoritmos de hash mais recentes, porque daí você vai ter um cenário bem mais seguro para você poder fazer a mesma coisa, que é guardar as senhas aí no seu banco de dados, tá? Nos meus projetos, eu gosto de fazer uma coisa adicional para deixar isso aqui ainda mais seguro. Eu gosto de usar um sal variável, ou seja, eu adiciono no sal uma informação que é única para cada usuário. Por exemplo, eu posso pegar o nome do usuário ou o ID do usuário e juntar com o meu sal. Então, eu vou ter um sal fixo, que no caso é essa stringona aqui que a gente está usando, e vou ter também uma informação variável do usuário, por exemplo, o nome, o ID, ou o nome, e o ID, ou a data de nascimento, enfim, algo que seja particular daquele usuário, porque daí cada hash, cada sal vai ser diferente de um usuário para outro. Então, olha só, se você executar esse script aqui de baixo, vamos ver esse carinha funcionando. A senha guardada agora não é só a senha mais o sal, agora nós temos também o nome do usuário, para deixar o sal ainda mais complexo e principalmente, como falei, para diferenciar o sal entre os usuários, porque o sal que vai para o usuário do Josué é diferente do sal que vai para o usuário da Maria, porque o nome dos dois é diferente. Isso aqui resolve um problema do salgamento padrão, né? Que é o seguinte, se dois usuários tiverem a mesma senha, o hash da senha vai ser igual, porque a informação de origem é a mesma, né? A senha é a mesma e o sal é o mesmo, então o hash vai ser o mesmo. Como você pode ver aqui nessas duas colunas, ó, dessa tabela comparativa que a gente fez, onde o sal aqui não é variável, né? A gente tem a senha, a gente tem o sal, e os dois são iguais, aí eles vão gerar o quê? Um hash igual. Agora, quando a gente adiciona uma informação única do usuário, olha só que interessante aqui nessas duas outras colunas. A gente tem um cenário onde, apesar da senha ser a mesma para os dois usuários, a gente tem hashes diferentes guardados na base. E isso daqui vai ser um complicômetro para o cara que está querendo descobrir esses hashes, porque na verdade a regra muda para cada usuário, concorda? Eu coloco uma informação ali que ela é desconhecida do sistema, ele não tem como achar um padrão, né? Não é um texto fixo, eu coloco um texto diferente para cada usuário, tá? Então, essa diferença no salgamento tradicional é o que eu chamo de salgamento da DBA Pro, né? Ou salgamento variável aí, e certamente deixa o sistema, né? A forma como você guarda aí muito mais seguro, tá? Então, agora que você já conhece o salgamento, vamos para o apimentamento. Vamos apimentar a coisa aqui, né? E existem também duas versões. Existe o apimentamento tradicional e um apimentamento aí que eu gosto de utilizar para os meus projetos. Então, para começar o apimentamento, vamos primeiro entender o que é o apimentamento. Nada mais é do que você adicionar um caractere aleatório àquele dado que você está guardando, tá? Então, para ver isso funcionando, seleciona esse código aqui, manda um F5 e olha só, aqui nós temos a senha, aqui nós temos a pimenta, que é o caractere aleatório, que foi sorteado aqui por esse comandinho aqui em cima, a gente sorteia um caractere aleatório da tabela ASCII, e aqui embaixo nós temos o hash. Agora, olha só que interessante, o sal é sempre o mesmo, tá? Então, ou seja, senhas iguais vão gerar hashes iguais. A pimenta é sempre aleatória, tá? Então, cada vez que nós executarmos esse script aqui, como você pode ver, ó, se eu der um outro F5, a mesma senha vai gerar um hash diferente, tá? Então, vamos supor, eu tenho o mesmo usuário, a mesma senha e o hash resultante muda. E aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Tá bom, mas se o hash muda toda vez que eu executo, como é que eu vou saber se o usuário falou a senha certa? Quando ele vai se autenticar no sistema, concorda? Porque daí, olha só, eu rodo aqui, aí eu guardei esse hash aqui na minha base. Então, eu estou supondo que o hash da senha do usuário é esse daqui. Agora, quando eu vou tentar de novo gerar a senha do cara, gerar o hash da senha do cara, a rotina muda, porque o caractere da pimenta muda,
certo? E aí, como é que a gente faz para resolver, para descobrir se a senha do cara tá certa ou não? Bom, para a gente poder descobrir se a senha do cara tá certa ou não, nós vamos precisar testar todas as combinações possíveis, na verdade, todas as pimentas possíveis, que no caso são 256 caracteres da tabela ASCII, tá? Então, como é que eu sei quais são todas as pimentas possíveis, Josué? Nossa, estou perdido. Bom, aqui em cima, né, nesse comandinho, a gente está selecionando um caractere, nós estamos sorteando, né? Se você tem dúvida desses comandos aqui, mas como é que está sendo feito um sorteio? Tem vários vídeos que eu já montei aí no canal, explicando como você gera números aleatórios, como você gera texto aleatório e assim por diante, tá? Então aqui eu estou escolhendo um caractere da tabela ASCII, que vai lá de 0 a 256, e eu estou usando ele como pimenta, tá? E aí aqui embaixo, como é que eu vou descobrir qual que é a pimenta que foi usada no hash da senha daquele usuário? Aqui embaixo a gente faz um loop que começa em 0, vai até 256. E em cada repetição desse loop, nós vamos selecionar um caractere, que é a pimenta, e aí aqui embaixo a gente vai comparar o seguinte, ó, o hash da senha que o cara digitou mais a pimenta que nós estamos testando, se isso tudo é igual ao hash que eu tenho guardado na base. Tá? Então, aqui na base eu vou ter guardado um hash, e aí o usuário digitou a senha. Bom, agora eu vou testar para ver se a senha do cara é igual. Aí eu vou ter que fazer esse código aqui, inteiro, tá? E eu vou ter que fazer ele mais de uma vez. Então, se eu testar isso aqui e der sim, a senha do cara tá certa, né? Porque daí eu comparei a pimenta atual que eu estou testando contra o que eu tenho guardado e deu certo, um hash contra o outro. Se não, eu continuo tentando até que acabem os caracteres, tá? Então eu vou tentando, eu tento uma vez, deu certo, não, tento uma vez, deu certo, não, e assim eu vou, tentando, tentando, tentando. Aí, se por acaso acabar os caracteres, o meu loop chegar em 256, e eu não tiver encontrado nenhum hash que bate, é porque o cara digitou a senha errada. Tá? Então, é assim que funciona para você descobrir se o cara digitou a senha certa ou errada quando você está falando de apimentamento de senha. Bem mais chatinho, né, do que no caso de sal e principalmente bem mais lento, porque você precisa fazer esse código aqui várias vezes, tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos selecionar isso aqui tudo, manda um F5 e aqui nos resultados nós temos a senha, a pimenta que foi sorteada e o hash resultante da senha mais a pimenta. E aqui embaixo nós temos o loop e todas as informações de cada interação desse loop, ou seja, cada repetição desse loop, o que aconteceu. Então, se nós formos descendo aqui até o finalzão, vai ter a pimenta certa, porque nós vamos testando, né? A gente começa no 1, 2, 3, 4, 5, até encontrar a pimenta certa, que no caso a gente encontrou nesse loop aqui. E aí nós temos também o número de tentativas que nós tivemos que fazer até encontrar a pimenta certa, né? E aí aqui você pode ver que os hashes vão dar igualzinho, que é o hash guardado contra o hash do nosso teste, no caso da nossa interação desse loop. E aqui embaixo a gente tem a informação de quantas vezes o login foi mais lento em função da segurança. Às vezes, se você está priorizando segurança, né, a gente pode falar que login lento, sim, mas senha mais segura, poxa, muito mais, né? E outra coisa, esse, sei lá, X vezes mais lento que vai dar, cada vez depende, porque a pimenta, como é sorteado, pode dar uma vez mais lento ou pode dar, vamos supor, 200 vezes mais lento, né? Mas independentemente do tempo, você pode ver que um processo de login ele é super rápido, né? Então, se você está buscando realmente fazer algo, um processo de autenticação, de guarda de informações que seja bastante seguro, a pimenta aí acaba sendo uma técnica que pode te ajudar bastante, tá? Em geral, eu uso só o salgamento variável nos projetos que eu conduzo, né? O que eu te mostrei ali em cima. Mas se você quiser utilizar o apimentamento, tem um jeito que eu recomendo mais, que é o que eu chamo de apimentamento DBA Pro também, tá? Que funciona assim, ó. Ao invés de você usar toda a tabela ASCII, por exemplo, no caso os 256 caracteres da tabela ASCII, você vai pegar somente uma parte desses caracteres. Por exemplo, os caracteres de 161 até 190, que são caracteres interessantes de se usar. Por quê? Porque eles são bem esquisitos e normalmente os usuários não vão utilizar esses caracteres aqui, né? Como você pode ver, executando esse loopzinho aqui que mostra essa lista de caracteres, do 161 até o 190. Olha só, são caracteres esquisitos e o usuário
usuário normalmente não usa esse tipo de caractere aqui nas senhas, então ele é uma pimenta bem interessante por conta dessa característica. E aí, para descobrir se a senha está correta, nós podemos usar a mesma estratégia do loop, porém, a gente vai começar no caractere 161 e vamos apenas até o caractere 190 aqui no nosso loop, tá? Então, o login, no caso, o processo de perda de performance que a gente tem por conta da pimenta, ele vai ser no máximo 29 vezes mais lento, ao invés de ser até 256 vezes mais lento, como aconteceu ali no exemplo anterior. Então, executando todo esse cara aqui, ó, aí você vai ver que nós temos o login, tá? E ele tá com o sal fixo, ele tá com o sal variável e também com pimenta. E mesmo assim, aqui nos resultados, dá para ver que ele não ficou nem perto, né, de ser muito mais lento, que nem a gente fez ali nos outros exemplos, mais de 100 vezes mais lento. Aqui não, ele fica no máximo até 29 vezes mais lento. Então, você tem um bom equilíbrio aqui de performance com segurança, beleza? Bom, para saber mais sobre criptografia, hash, criptografia transparente, criptografia com certificado digital no SQL, tudo mais que tem direito para deixar o seu banco aí super seguro e protegido, né, contra os ataques, você pode consultar aí a aula 34 do módulo 4 do nosso curso Transact SQL do Zero ao Master, onde lá eu explico tudo com mais detalhes e mais exemplos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Até logo, tchau, tchau!